Você já teve um dia em que planejou tudo? Acordou com energia, sabia exatamente o que precisava fazer, tinha a lista pronta, o tempo disponível. E mesmo assim, no final do dia, não tinha feito quase nada? E a sensação que ficou não foi só de frustração. Foi algo pior. Foi a convicção de que o problema era você. De que você é fraco, sem disciplina, sem força de vontade. Mas e se eu te dissesse que você estava errado sobre isso? E se o problema não fosse falta de disciplina, mas sim um mecanismo de sobrevivência de 200 mil anos dentro do seu crânio, funcionando perfeitamente, fazendo exatamente o que foi programado para fazer? Nesse vídeo, vou te mostrar como o seu cérebro sabota você de propósito. Vou te explicar a ciência por trás disso. E vou te dar o código. 4 técnicas baseadas em neurociência para desligar esse sabotador e começar a agir de verdade. Fica até o final, porque o quarto item do código é o que mais vai surpreender você. Deixa eu te apresentar alguém. Em 2011, uma pesquisadora chamada Fuskia Sirois, da Universidade de Sheffield, publicou um estudo que sacudiu o campo da psicologia comportamental. Ela acompanhou centenas de pessoas por meses e descobriu algo desconcertante. As pessoas que mais procrastinavam não eram as menos inteligentes, não eram as menos motivadas, não eram as que menos se importavam com seus objetivos. Eram, na verdade, as pessoas com maior sensibilidade emocional. Pensa bem, as pessoas que mais adiavam tarefas eram justamente aquelas que mais sentiam, que tinham mais medo de falhar, mais ansiedade sobre o futuro, mais pressão interna sobre seus resultados. A procrastinação não é preguiça, é regulação emocional. Quando você adia uma tarefa difícil, seu cérebro não está sendo fraco. Ele está sendo eficiente. Ele detectou uma ameaça. O desconforto de fazer algo difícil, o medo de não ser bom o suficiente, a ansiedade da avaliação, e ativou o mecanismo mais antigo que existe no sistema nervoso humano. Fuga. Não fuga de um predador, fuga de uma sensação. E aqui está o paradoxo. O mesmo cérebro, que é capaz de criar a teoria da relatividade, de compor a nona sinfonia, de construir uma carreira, de criar filhos, esse mesmo cérebro, quando confrontado com uma tarefa que gera desconforto emocional, escolhe ver vídeos de gatos no YouTube. Não porque ele é burro, porque ele está fazendo exatamente o que foi programado para fazer, para entender o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Quando você procrastina, preciso te apresentar 2 personagens. O primeiro se chama Sistema 1. O Sistema 1 é rápido, automático, emocional. Ele processa 10 milhões de bits de informação por segundo. Ele não pensa. Ele reage. É ele que faz você puxar a mão do fogão quente antes mesmo de sentir a dor. É ele que te faz rir de uma piada antes de entender por que ela é engraçada. O Sistema 1 vive no presente. Ele quer gratificação imediata. Ele é governado por uma estrutura chamada sistema límbico, e especialmente por uma amêndoa de tecido nervoso chamada amígdala, que tem uma obsessão: detectar ameaças e evitar dor. O segundo personagem é o Sistema 2. O Sistema 2 é lento, deliberado, racional. Ele processa cerca de 50 bits por segundo, 1 milionésimo do que o Sistema 1 consegue. É ele que faz você calcular 17 vezes 24. É ele que planeja a sua semana. É ele que define seus objetivos de longo prazo. O Sistema 2 vive no futuro. Ele é governado pelo córtex pré-frontal, a parte mais nova e evolutivamente avançada do seu cérebro, localizada bem atrás da sua testa. Agora, adivinha quem manda em quem? Em 1974, os psicólogos Amos Tversky e Daniel Kahneman, que depois ganhariam o Nobel de Economia por essa descoberta, demonstraram algo chocante. Quando o Sistema 1 e o Sistema 2 entram em conflito, o Sistema 1 vence na maioria das vezes.
Não porque ele é mais inteligente, porque ele é mais rápido. Antes que o seu córtex pré-frontal termine de formular um argumento racional sobre por que você deveria trabalhar no relatório agora, sua amígdala já tomou a decisão. Disparou dopamina para o núcleo accumbens e você já está na 10ª tela do Instagram sem ter percebido como chegou lá. Mas tem um terceiro elemento nessa equação que pouca gente conhece. E ele é talvez o mais importante de todos. A dopamina. Durante décadas, a ciência associou a dopamina ao prazer. Mas pesquisas recentes, lideradas pelo neurocientista Kent Berridge, da Universidade de Michigan, revelaram algo surpreendente. A dopamina não codifica prazer. Ela codifica antecipação de prazer. Traduzindo, quando você pega o celular, não é a satisfação de ver uma notificação que gera dopamina. É o momento antes de ver, a possibilidade de que possa ter algo interessante. É por isso que você fica abrindo e fechando aplicativos sem razão. É por isso que, mesmo depois de checar o feed e não encontrar nada interessante, você checa de novo. Seu cérebro está caçando a próxima possibilidade de recompensa. E isso, combinado com o sistema 1, em modo de fuga do desconforto, cria o que os pesquisadores chamam de loop de evitação. Tarefa difícil, desconforto emocional, fuga para estímulo fácil. Dopamina da antecipação, tarefa difícil ainda lá, mais desconforto, mais fuga. É um ciclo. E sem intervenção consciente, ele se perpetua indefinidamente. Agora que você entende o mecanismo, precisa conhecer as 3 formas mais comuns como ele se manifesta na sua vida. Porque o sabotador não usa sempre a mesma máscara. Armadilha 1. O perfeccionismo. Disfarçado de qualidade. Você já adiou começar algo porque as condições ainda não eram perfeitas? Porque você precisava de mais tempo, mais preparo, mais informação, mais inspiração? Isso não é cuidado. Isso é o seu cérebro usando o perfeccionismo como escudo. A psicóloga Brené Brown, após estudar milhares de pessoas por décadas, chegou a uma conclusão simples. O perfeccionismo não é a busca pela excelência. É a crença de que, se você fizer tudo perfeitamente, poderá evitar a dor da crítica, do julgamento e da vergonha. É proteção emocional com roupa de produtividade, e o custo é enorme, porque uma versão imperfeita entregue é infinitamente mais valiosa do que uma versão perfeita que nunca saiu da sua cabeça. Armadilha 2. A urgência falsa. Você alguma vez deixou de fazer uma tarefa importante para resolver algo urgente e depois percebeu que o urgente não era assim tão urgente? Eisenhower, o general americano que depois se tornaria presidente dos Estados Unidos, criou o que ficou conhecido como a matriz de Eisenhower, uma divisão de tarefas em 4 quadrantes baseados em importância e urgência. O insight central era este: as tarefas que mais impactam sua vida raramente são urgentes, e as tarefas urgentes raramente são as mais importantes. Seu cérebro prefere as urgentes, porque elas têm um prazo imediato, o que cria uma ameaça concreta que o sistema 1 consegue processar. Tarefas importantes, mas não urgentes. Escrever aquele projeto, estudar aquela habilidade, cuidar da sua saúde, são ameaças abstratas. O sistema 1 não sabe lidar bem com abstração. Então ele as empurra para o amanhã. E o amanhã empurra para a semana que vem. E a semana que vem empurra para quando você tiver mais tempo, que nunca chega. Armadilha 3. O viés do status quo. Essa é a mais sutil de todas, e por isso a mais perigosa. Em 1988, os economistas William Samuelson e Richard Zeckhauser publicaram um estudo clássico demonstrando que os seres humanos têm uma tendência forte e sistemática de preferir a situação atual, mesmo quando existe uma alternativa claramente melhor disponível. Eles chamaram isso de viés
do status quo. Na prática, isso significa que seu cérebro não está apenas tentando evitar a dor de começar uma tarefa difícil. Ele está ativamente resistindo a qualquer mudança no estado atual das coisas, mesmo que essa mudança seja claramente boa para você. É por isso que você fica no emprego que não gosta por mais tempo do que deveria. É por isso que você continua com hábitos ruins, mesmo sabendo que eles prejudicam você. É por isso que você adia a conversa difícil, a mudança necessária, o primeiro passo. Seu cérebro interpreta qualquer mudança como uma ameaça em potencial. E ameaça em potencial ativa o sistema 1. E o sistema 1 barra a ação. Agora vem a parte que você estava esperando. O código. 4 técnicas baseadas em neurociência e psicologia comportamental que hackearam o sistema de sabotagem do seu cérebro. Não vou te dar motivação. Vou te dar mecanismos. Técnica 1. A regra dos 2 minutos. Expandida David Allen, no seu livro Getting Things Done, propôs a regra dos 2 minutos. Se uma tarefa leva menos de 2 minutos, faça agora. Mas a versão turbinada, desenvolvida a partir de pesquisas de psicologia comportamental, vai além. A regra expandida é esta. Quando você sentir resistência a começar uma tarefa, comprometa-se com apenas 2 minutos de execução. Só 2 minutos. Depois, você pode parar se quiser. Por que isso funciona? Porque o maior obstáculo não é manter uma ação, é iniciá-la. Os psicólogos chamam isso de efeito Zeigarnik, descoberto pela psicóloga russa Bluma Zeigarnik nos anos 1920. Ela percebeu que garçons se lembravam muito melhor de pedidos ainda não entregues do que de pedidos já finalizados. Seu cérebro mantém tarefas incompletas em estado de ativação. É como um arquivo aberto em segundo plano. Quando você começa uma tarefa, mesmo que por só 2 minutos, você ativa esse mecanismo. Seu cérebro agora tem uma tarefa incompleta para fechar. E a resistência para continuar é muito menor do que a resistência para começar. Técnica 2. Implementação de intenções. Em 1999, o psicólogo Peter Gollwitzer publicou uma pesquisa que mudou o campo do estudo comportamental. Ele descobriu que não basta definir um objetivo. O que realmente aumenta a probabilidade de ação é o que ele chamou de implementação de intenções. Vincular a ação a um gatilho específico de tempo e lugar. A diferença entre vou me exercitar essa semana e toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da manhã, vou correr por 30 minutos na pista do parque, perto de casa. Não é de comprometimento, é de especificidade. O segundo formato cria o que o cérebro precisa, um gatilho concreto que o sistema 1 consegue processar. Quando chega segunda-feira às 7 horas, o gatilho ativa automaticamente. A decisão já foi tomada. Não há mais espaço para negociação com o sabotador. Nas pesquisas de Gollwitzer, pessoas que usaram implementação de intenções tinham 2 a 3 vezes mais probabilidade de completar seus objetivos do que pessoas que apenas definiram o objetivo. Técnica 3. Surfar a onda da urgência. Essa técnica vem do psicólogo Alan Marlatt, desenvolvida originalmente para o tratamento de dependências químicas e depois adaptada para qualquer comportamento impulsivo. Quando você sente o impulso de procrastinar, de trocar a tarefa difícil pelo scroll do celular, em vez de lutar contra o impulso ou ceder a ele, você o observa. O impulso funciona como uma onda. Ele cresce, atinge um pico e depois diminui. Em média, a pesquisa mostra que um impulso dura entre 3 e 10 minutos antes de começar a enfraquecer. Quando o sabotador aparecer, observe o impulso. Nomeie ele. Estou sentindo resistência agora. Respire. Espere a onda passar. Não tome uma decisão enquanto a onda estiver no pico. Na maioria das vezes, depois que a onda passa,
a resistência é consideravelmente menor e você consegue iniciar a ação. Técnica 4. Redesenho ambiental. Essa é a que mais vai surpreender você, porque ela não envolve força de vontade nenhuma. O behaviorista B.F. Skinner demonstrou nos anos 1950 que comportamento é fortemente influenciado pelo ambiente. Décadas depois, o economista comportamental Richard Thaler, outro Nobel, desenvolveu o conceito de arquitetura de escolha. A ideia de que podemos projetar ambientes que tornam o comportamento desejado mais fácil e o comportamento indesejado mais difícil. Na prática, você não precisa de mais disciplina. Você precisa de um ambiente diferente. Quer ler mais? Deixe o livro no lugar do celular, na mesinha de cabeceira. Quer se exercitar? Durma com a roupa de treino do lado da cama. Quer procrastinar menos? Desinstale as redes sociais do celular. Deixe o acesso só pelo computador, com 3 etapas extras de login. Você não está testando sua força de vontade contra o sabotador. Você está redesenhando o campo de batalha para que o sabotador encontre obstáculos antes de você. O psicólogo Roy Baumeister demonstrou que a força de vontade é um recurso limitado. Ela se esgota ao longo do dia. Cada pequena decisão consome um pouco dela. Então pare de gastar força de vontade resistindo a tentações e use essa energia para remover as tentações do ambiente. Então, vamos recapitular o que você aprendeu hoje. Procrastinação não é preguiça. É o seu cérebro usando um mecanismo de sobrevivência de 200 mil anos para te proteger do desconforto emocional. O sistema 1, mais rápido e mais poderoso, vence o sistema 2 na maioria dos conflitos. A dopamina da antecipação te mantém preso em loops de evitação. E o viés do status quo garante que você continue no mesmo lugar, mesmo quando sabe que precisa mudar. Mas você tem o código agora. A regra dos 2 minutos para vencer a inércia do começo. A implementação de intenções para criar gatilhos automáticos. Surfar a onda para não ser controlado pelos impulsos. E o redesenho ambiental para parar de depender da força de vontade. Nenhuma dessas técnicas exige que você seja uma pessoa diferente. Elas exigem apenas que você use o seu cérebro de forma diferente. E essa diferença no uso do mesmo cérebro que todo mundo tem, é o que separa quem age de quem sempre está prestes a agir. Esse é o código da genialidade. Se esse vídeo fez sentido para você, se você reconheceu alguma dessas armadilhas na sua própria vida, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdo como esse para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal. Toda semana tem um novo código, novas descobertas da neurociência, da psicologia, da filosofia aplicada, tudo traduzido em ferramentas práticas que você pode usar hoje. E o próximo vídeo vai direto ao coração de uma crença que a maioria das pessoas carrega sem saber. A ideia de que criar um hábito leva 21 dias. Spoiler. A ciência diz que esse número é completamente inventado. E saber o número real vai mudar a forma como você enxerga qualquer mudança que queira fazer na sua vida. Esse vídeo já está aqui esperando por você. Até lá!